Fala, meus queridos nerdolas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou reagir a um vídeo do Super 8. Não lembro o nome do cara. Qual que é o nome do cara? Não lembro agora. Mas Super 8 que tem um canal aí de cinema bem grande, sabe? Mais de 2 milhões de inscritos. Otávio, né? Acabei de olhar aqui. O Otávio do Super 8. E ele faz parte dessa galerinha de crítica de cinema, sabe? Ele é desse viés aí mais da lacração, mais de esquerda. E esse vídeo aqui, ele fez um desabafo. Eu vi um corte no Twitter dele zoando, não zoando, mas ele falando mal mesmo de quem é nerdola, da galera que fala de cultura woke, lacração. Eu vi um corte dele falando mal e eu achei que vale a pena fazer um vídeo aqui reagindo ao vídeo dele e respondendo e refutando ele. Vou fazer com respeito e tudo, mas ele é um cara aí que já era amiguinho do Felipe Neto, e o título dele aqui, o título do vídeo dele é "Sou pago para falar bem de filmes". Ele aqui falou de Branca de Neve, não falou nada da lacração da cultura woke por trás do filme, sabe? E tem muito crítico aí passando pano pro filme, e passam pano para vários filmes. Então sim, tem críticos que são pagos, principalmente pela Disney, para falar bem dos filmes, entendeu? Mas sem enrolação, bora começar aqui o vídeo, galera. Só peço aí que você deixe o likezinho aí, que ajuda demais o canal, ajuda o YouTube a mostrar o vídeo pra mais gente, de se inscrever também, que a gente tá quase batendo 1.100 inscritos, e você se inscrevendo, você acompanha de primeira mão mais vídeos como esse, não perde quando é postado, sabe? Já 30 anos de curso aí YouTube e assiste sem se inscrever, então se inscreve aí, custa nada. O QR Code aqui do LivePix, se você quiser vai fazer uma doação pro canal para ajudar a gente a melhorar a qualidade, microfone e tudo, tá aqui, também vai estar o link na descrição. Beleza, galera? Então, bora! 3, 2, 1, bora! Olá, meus povos e minhas povas, eu sou o Fábio Gaia, este é o Super 8 e hoje precisamos conversar. Eu sabia que muita gente não conseguia sequer suportar a ideia da existência desse novo filme da Branca de Neve e por isso, inevitavelmente, iria discordar da parte da minha crítica em que eu elenco pontos positivos. Só que sabe-se lá como eu ainda consegui me surpreender com as esperneadas de alguns por aqui nos comentários, viu? Não, ninguém é contra um live action da Branca de Neve. A gente era contra da maneira que foi, pra lacrar, mudar a história original, inverter toda a essência da personagem. A gente é contra isso. E só mostrou que a gente estava certo, pra você ver o flop que é. Tá fazendo malabarismo, ginástica, se esforçando demais pra elogiar o filme. Ganhou dinheiro pra falar bem, quanto foi que você ganhou da Disney? Tá bom, tá querendo ser o diferentão, tá querendo agradar a turma da lacração. E por último, mas não menos presente, tá passando pano. Ô gente, eu nem sei de onde vocês tiraram isso, porque não tem como eu tá passando pano. E eu tenho como provar, já que pra onde quer que eu vá, eu só tenho usado a Insider. E quem conhece a Insider sabe. Ah, tomar no cu. Insider, o caralho, mano. Aí que não precisa passar. Ela te lançando a sua compra, vê que que é todo consumidor em te usar o da Insider pra se impor no grito e, em suma, um comportamento tão mimado e infantil que eu me senti como Schwarzenegger naquele filme de Um Tiro no Jardim da Infância. Pode deixar bem claro, eu não tô falando de quem discordou de mim, eu tô me queixando de quem decidiu partir pro pessoal. Em vez de falar do filme, falou de mim e ficou ali, que eu sou desonesto, que eu sou não sei o que, que eu não sou sei das plantas, de forma vã, levantando motivos escusos pelos quais eu teria apontado pontos positivos no filme. Olha só, será que não é porque simplesmente eu achei esses pontos positivos? Não foi tanta gente assim. Pode até ser, mas a gente não pode criticar a sua opinião, tipo, tirar conclusões de que você é amigão do Felipe Neto, não sei se ainda é. Você faz parte dessa turma. Eu já cansei, vocês já cansamos de ver você elogiando diversos filmes, sabe, que questionáveis, né? Tipo, você é convidado para cabine de imprensa, você recebe coisas antes. Então é bom, a gente pode ter essa crítica, sabe? O que mais tem é youtuber aí que elogia os filmes, passam pano pros filmes, pra poder assistir o filme antes de todo mundo, pra receber mimos das empresas. Olha o Pipoca e Nanquim, a fase 4 inteira passou aquele pano inteiro pros filmes da Marvel, tanto que o próprio público zoava os caras. O único que não passava pano era o Alexandre Calari, que falava que os filmes eram uma bosta mesmo, mas os outros dois, o Daniel e o outro lá, os caras passavam pano, e eles
E eles eram convidados pra cabine de imprensa e tudo, sabe? Aí agora que os caras admitem que a fase 4 foi uma merda e tudo, e nunca falavam da lacração, nunca falavam. Pelo contrário, defendiam a lacração. Então você faz parte dessa turminha que elogia os filmes, mesmo sendo ruins, mesmo tendo lacração, você elogia pra poder continuar sendo chamado pra esse tipo de evento. Isso, entendeu? Aí é com você. Mas seu próprio público tá criticando você. Então o seu próprio público conhece você. Acredito que sim. Então o seu próprio público tá te criticando por isso, sabe? Eu duvido que vai ter nerdola aí, galera da direita, que vai te assistir. Deve ter, com certeza, um ou outro. Mas isso aí vem comentário mais do seu próprio público, porque tá inegável. Não tem como negar mais a lacração nos filmes, sabe? A ideologia que metem nos filmes e tudo. E você elogiar isso e achar bom, beleza, mas mostra o teu lado. Mostra o teu lado. E você ainda criticou os nerdola aqui, né? O pessoal que é da direita e tudo, mas já chega nessa parte aí já. Também, a ver pela proporção de dislikes desse vídeo, só 6,7% rejeitaram a minha crítica. Porém, são uns poucos que fazem muita questão de ser barulhentos e virulentos, às vezes até publicando vários comentários seguidos. Isso aqui não foi suficiente, deixa eu achar um pouquinho. E podem continuar à vontade. Hater é bom, hater é engajado. Agora sim, com todo respeito, dá pra notar como muitos têm uma dificuldade cognitiva severa e ou não exibem muito discernimento próprio, pois, pelos tipos de comentários bem padronizadinhos, me parece muito que nem assistiram ao filme. E aí, você aí que me acusou de desonestidade, seja honesto consigo mesmo. Você ao menos viu o filme? Ou só viu algum resumo por aí, ou só ouviu falar mal, e como já não tinha boa vontade mesmo, pegou as palavras dessas pessoas e saiu por aí propagando com uma propriedade ensandecida como se fosse uma verdade incontestável e, consequentemente, sem o menor respeito com opiniões divergentes. Se porque a expressão passar pano é usada para apontar quem defende algo factualmente errado. E estamos falando de um filme. Gostar ou não gostar não é cálculo. Ué, aí você se ofendeu porque estão falando que você passou o pano pro filme? Você passou o pano pro filme. Você tá falando que elogiando tudo, você passou o pano. Qual o problema? Qual o problema disso? Ah, aguenta, cara. Tu passou pano pra coisas obviamente ruins do filme, sabe? Obviamente lacradoras e que estragaram o filme e que vai contra a animação original, vai contra a essência da Branca de Neve. Você passou pano pra isso, Qual o problema? Falar, passei pano porque eu gostei, gosto disso mesmo, gosto da lacração, pô. Pelo menos admite. É aqueles críticos que ficam falando palavrinhas bonitas e tudo, mas não fala nada com nada, galera. Cabe de fato, mas em sentimento que gera uma opinião, e o mesmo filme pode gerar sentimentos e opiniões diferentes em pessoas diferentes. Mas quando a pessoa diz que eu estaria passando pano ou recebendo dinheiro da Disney pelo fato de eu destacar alguns pontos que me agradaram, essa pessoa acha mesmo que é o porta-voz da... Isso aí que o povo fala, tá recebendo dinheiro pra falar mal, ou tá recebendo dinheiro pra falar bem, isso é uma coisa bem antiga já que tem na internet. Lembro disso na época do Batman vs Superman. Um monte de gente falando, recebe dinheiro da Marvel pra falar mal do filme. Tem isso. Isso, obviamente, eu acredito que não. Mas é óbvio que se você fala mal dos filmes da Disney, você não vai ser chamado pra ir em cabine de imprensa, você não vai receber miminhos, não vai poder receber uma oportunidade de entrevistar algum ator. É óbvio que tem isso, se você realmente falar. Então, óbvio que esses críticos vão passar pano, vão pegar leve nas críticas. O que aconteceu com a porra do Venom 2, que teve de gente falando, o filme não é bom, mas... E passando pano, aquele filme horroroso, cara, que não dá nem pra considerar que é um filme. E teve um monte de críticozinho aí de YouTube passando pano, falando que o filme não, que o filme é ruim, mas tem pontos positivos, sabe? Pra continuar sendo chamado pra cabine de imprensa, pra entrevistar atorzinho. Tem isso é inegável, isso é inegável. Verdade absoluta? Ah, por favor, né? Menos, né? Bem assim, bem menos. Sabe onde chegou? Bota menos assim também. E o mais louco desse comportamento é que eu nem defendi o filme. Eu só posso concluir que muitos que me atacaram nem o meu vídeo assistiram, avaliem o filme. Pelo menos não até o final do vídeo, porque eu até comecei dizendo que eu não via fundamento nas críticas prévias que o filme recebeu antes mesmo de estrear. Pra mim, dentro do contexto geral, essas coisas realmente não me incomodaram. Mas logo em seguida, eu fui bem claro ao dizer que isso não significou que eu gostei do filme, pois eu vi vários outros problemas que pra mim foram piores e mais decisivos. E então, eu comecei a descascar. E essa coisa não fede nem cheira, mais do mesmo, xoxa, até define o filme como um todo. Eu não entendi porque... É aquela típica crítica pra não desagradar ninguém. Ele fala que tem coisas boas no filme, mas fala que tem coisas ruins. Que crítica de merda, mano. Fala logo, pô, achei bom o filme, gostei mesmo. Tem coisa ruim, mas gostei. Eu falo, não curti, achei uma bosta, sabe? Tem uma coisinha boa, mas é uma bosta, sabe? Não, quer ficar pagando de bonitinho, de crítico, de análisezinha, de técnica... Análise técnica entre aspas, porque fala palavras bonitinhas, mas no geral não falou nada com nada, sabe? É isso que irrita, isso irrita o público. Teu próprio público se irritou com isso.
Não falar seria algo que precisava de correção aqui nessa versão. O roteiro acabou vitimizando até a própria protagonista. O que torna essa produção aquém das boas memórias da animação é que, se aquele filme lá não me provoca enormes emoções, esse aqui tem ainda menos força para chegar perto disso. Ainda que no meio disso eu tenha apontado alguns valorizinhos aqui ou ali, eu deixei muito claro que eu não gostei do filme, que ele não funcionou pra mim, e que eu achei medíocre, mediano, pequeno, fraco, xoxo. Então, criatura, pensa um pouquinho assim, mas faça o que você consegue. Como é que eu posso estar passando pano? Sendo que eu desci a lenha em um monte de coisa muito mais crucial e determinante pro conjunto geral do que meras superficialidades como minha feia. Eu não vi o teu vídeo, mas pela crítica do público, talvez você passou pano pras lacrações do filme. Por exemplo, ela ser uma revolucionária e tal, ou ela botar os anão pra limpar e ela não ser aquela mãezona quando chega, ou até mesmo o final do filme que ela fala, que o espelho fala que a beleza dela é interior, porque obviamente ela não é mais bonita que a Gal Gadot, sabe? Talvez passar pano pras atuações, não sei, eu não vi seu vídeo, mas você talvez, pela crítica do teu público, talvez você passou pano pra lacração. Não faz sentido, já que você é dessa turminha, entendeu? Não é bonita, ela não sei feio, não sei o que. A outra lá é melaquinha, não sei o que. Por favor, né? É uma distorção da realidade tão grande como acreditar que o professor Girafales estaria realmente defendendo o seu Madruga naquele trecho clássico. E deve levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário, de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. Não é que eu não gosto de ser elogiado em público. O que reforça aquele meu pensamento de dificuldade cognitiva. Pode ser, né? Pode ser. Simplesmente a pessoa nem viu o vídeo mesmo, e aí já foi apressadinho ali, precoce. Mas seja por dificuldade cognitiva, seja por opiniões apressadas, não à toa essa galera gosta de ficar orbitando em torno dos mesmos temas. Lacração, woke, não sei o quê. Deve ser mais fácil para as cabecinhas deles processarem. Mas aí se descer uma camadinha de profundidade na conversa, os pensamentos começam... Que camadinha de profundidade? Eu vejo muita gente da área nerdola não só criticando a lacração e tudo, e a cultura woke, porque isso, o filme é ruim por causa disso, principalmente por causa disso, porque a ideia de fazer o filme é pra lacrar primeiramente, não tem uma visão criativa. A visão principal é essa. E se você nega isso, não entende isso, você que é meio burro e raso e superficial. Aí você vai reclamar de coisas técnicas do filme, coisas de roteiro. A galera dos nerdolas também reclama disso. Mas também fala da lacração. Isso é inegável que exista no filme. Isso é inegável. É só enroscar e dar pane na cachorra. Porque um outro tipo de comentário que eu recebi bastante foi de eu estar fazendo ginástica, malabarismo, esforço para exaltar qualidades no filme. Gente, isso seria risível se não fosse trágico. Vocês estão tão desacostumados com a argumentação assim mesmo, né? Tudo bem que eu preciso aprender a condensar melhor nos textos, eu acho que eu tenho que ficar cada vez mais prolixo, mas ainda assim, é uma simples argumentação que eu faço em todos os meus vídeos. Eu fico ainda mais embasbacado com alguns comentários que dizem gostar do meu canal, de admirar muito o meu canal, mas que aqui, nessa crítica de Branca de Neve, eu fiz ginástica. Peraí, gente. Teu próprio público. Teu próprio público tá zoando você. E é uma coisa que a gente tá vendo, não só de você, vários críticos passando pano pro filme da Branca de Neve, que é tipo um dos piores filmes aí de nota, de público e de tudo, assim. Tipo, o filme é um desastre completo. E justamente muito por causa da lacração do filme, dessa ideologia forçada que colocaram no filme, e além das partes técnicas, dos anões e de tudo, da trama, enfim, tem isso, sabe? Muitos críticos estão passando o pano, porque ou apoiam a cultura woke, gostam da atriz da Rachel Zegler, porque ela é uma woke. Então estão passando o pano pra ela e atacando só a Gal Gadot, falando que a culpa do filme tá sendo um desastre é ela, mas estão passando pano. E muitos críticos passam pano porque querem continuar amiguinhos da Disney. E muitos também por causa disso, por causa que apoiam a lacração e a cultura woke. Então seu público percebeu isso, que é um dos dois. Você é um desses dois aí. Ou até os próprios dois, né? Você gosta do meu canal mesmo ou tá só falando da boca pra fora pra tentar fazer chantagem emocional comigo? Porque se você realmente gostasse e conhecesse meu canal, a minha forma de argumentar não deveria ser nenhuma surpresa. Só que agora, quando você ouviu que não queria, aí convenientemente eu passei a fazer ginástica, né? Essa gente inventa cada coisa. Eu podia muito bem só chegar aqui e vomitar um monte de improviso, primeiras ideias, adjetivos e frases de efeito, mas não consigo, não faz parte da minha identidade. Eu faço questão de dar o meu pensamento e tentar explicar da melhor forma possível pra que fique bem claro. Agora, se você é um daqueles pra quem a crítica só tá certa quando concorda contigo, na verdade você nunca gostou do meu canal, nunca gostou de mim, né? Você só gosta de ter seu ego acalentado quando a gente combina. E se a argumentação agora virou ginástica, é malabarismo. Isso, porque a galera tá cansada de ver youtuberzinho, ver crítico de cinema passar pano pra coisa que obviamente é lacrate, tem cultura woke, tem ideologia forçada ali.
A gente vê que o público tá cansado disso, só vê todo o flop que tá tendo. Todo o flop que tá tendo nessas obras que metem a cultura woke em tudo. O público tá cansado disso e tá cansado de ver os críticos passando o pano pra isso. Os críticos não falar sobre isso. Defender isso. O público tá cansado. Por isso você foi atacado, mano. Porra. Eu prevejo que isso pelo menos vai me deixar em forma. Mas beleza, porque pior, já que mais absurdo ainda foi a turma que passou a atacar a minha idoneidade e a minha honestidade, insinuando, interrogando ou até afirmando categoricamente que eu estaria recebendo dinheiro da Disney. Olha as ideias. E a gente viu o USAID, que foi financiado para bilhões aí pro mundo inteiro para defenderem cultura woke, passar pano para a cultura woke, para a lacração. Eu acho que o questionamento do público é super válido. Super válido. O público tá vendo, obviamente, algo lacrador, que é um desastre por causa da cultura woke, e vê gente passar pano pra isso, ver críticos, youtubers grandes aí, mídias passando pano pra isso, o público fica indignado mesmo. De como funciona o tic-tac dessas pessoas. A Walt Disney teria desembolsado uma grana para que eu tacasse o sarrafo no seu filme? Ou você vai dizer que isso aqui te parece um elogio? Tá longe de ser aquela tragédia, aquela vergonha, aquela humilhação que vimos anunciando, mas também tá longe de ser capaz de nos maravilhar e nos encantar, como presumo ser a função de um conto de fadas. Esses críticos adoram, tipo, botar palavrinhas assim, sabe? Termos técnicos, ficar falando de um jeito bonitinho e no final não falam porra com nada. Nada com nada, tá ligado? Porra. Tacar junto naquele balaio de filme medíocre que, se bem não fizer, mal também não faz. Mais ou menos convencendo esses últimos live action da Walt Disney. E de repente pode até acabar fazendo algum sucesso com a gurizada mais caparrentinha. Pensa um pouquinho, assim. Vou esperar você pensar um pouquinho. Deu tempo de processar um pouquinho a informação? Joia. Você realmente acha que a Walt Disney iria aprovar esse texto? E essa parte que eu falei sobre criança? Acho, porque você não tá cascando a lenha no filme, não tá descendo a lenha. Você tá falando de um jeito bonitinho, mano. Você tá... Não, o filme é ruim, tem isso aqui, mas também tem coisa boa. Então você não falou nada com nada, cara. Você ficou no 0-0. O problema desses críticos é isso. Ficar no 0-0. Não dá opinião mesmo. Não se expressar direito. Não falar, porra, achei bom pra caralho o filme. Bom pra caralho. Ou, uma merda, não sei o quê. Claro, pode falar de um jeito melhor, com palavras mais bonitas, já quer ser um crítico, beleza, mas pelo menos deixa claro a sua opinião, não fica fazendo malabarismo, é exatamente isso, você faz um malabarismo. É bom, pontos positivos, pontos negativos, no final não funcionou pra mim o filme, mas vai funcionar pra esse tipo de público. Isso é uma crítica que é no 0-0, é no 0-0, sabe? Porra. Isso foi uma mera especulação, porque eu achei Mufasa em Moana 2 bem, e me surpreendi com a bilheteria dos dois. Provavelmente porque as crianças devem ter curtido, mas eu não tenho parâmetro de gostos infantis aqui em casa, então apenas, joguei. Pode ser que funcione com as crianças. Então acredito que dá pra combinar que eu não falei bem do filme. E mesmo que eu tivesse falado bem do filme... Você falar, funciona bem com as crianças, você tá induzindo as pessoas, aos pais, levarem as crianças pra assistirem o filme. Você tá falando, não funciona pra mim e tal, mas pras crianças sim. Para as crianças sim. Isso só tá deixando claro que, tipo, não, o filme é bom pra esse tipo de público. Pra mim não, como eu já sou um velho e tudo, isso você deixa claro também na sua crítica. E isso não é verdade, que o filme não é nem bom para as crianças, né? Até por ela mensagem que o filme passa, tudo. Exclusivamente bem, eu estaria no meu direito, chuchuzinho. Não aconteceu comigo, mas eu tenho certeza de que em algum lugar alguém adorou o filme. E a experiência dessa pessoa não vale menos que a sua não, tá? Inclusive, quando eu faço uma crítica aqui, eu procuro sempre manter o respeito aos diferentes gostos. Assim como eu também procuro respeitar a própria peça artística e os envolvidos na produção. Porque você não tem que respeitar se tu tá fazendo uma crítica, mas você tem que dar a tua opinião, cara. E foda-se quem não vai desgostar ou não, ou desrespeitar. Agora você falar mal de um filme, falar que o filme é uma merda, é desrespeitar o filme? Como assim, velho? Não, fala. Aí você faz essa crítica bonitinha e é um 0-0. Aí a tua crítica não... Beleza, eu assisto ela, vou entender que o quê? Que o filme é o quê? É bom e ruim ao mesmo tempo? Sabe, não dá pra entender. Essa é a crítica da galera. Por isso que a galera cascou além em você. Porque, obviamente, nitidamente, o filme é uma bosta. Sabe, tudo bem se a pessoa gostou ou não, mas o consenso é que é uma bosta. E que tem a lacração e a cultura woke enraizada desde antes na produção do filme. Ia ser bem pior a questão de lacração e cultura woke no filme. E aí a gente vê você fazendo a crítica toda no 0-0. Aí o público se indigna, pô. Eu já trabalhei com audiovisual, não foi cinema, foi sketch pra internet, e mesmo assim eu sei o tanto de tempo e dedicação que muitos colocam na obra. Não é que a gente não possa descascar uma obra ruim por pena, mas é que, por outro lado,
Eu não gosto de descascar uma obra levianamente, a menos que seja, na minha concepção, um projeto absolutamente deplorável. Eu não acho justo chamar de lixo, merda, porcaria, bosta, qualquer coisa que minimamente me desagrade, porque, pra mim, 8 ou 80 são bem raros. Pra mim, eu já disse aqui no canal, a maioria das obras tá ali, na meiota, às vezes perdendo um pouquinho pra cima, às vezes perdendo um pouquinho pra baixo. Mas o Morris é um crítico fraco, entendeu? É um crítico fraco, então se é tudo mais ou menos, que crítica é essa? E nesses casos eu acho totalmente condizente ressaltar os pontos. Agora explica porque tem 2 milhões de inscritos e tudo. Faz a crítica sempre no 0 a 0 ali, não querendo desagradar ninguém, aí atrai todo o público. É politicamente correto em tudo. Então não vale a pena acompanhar um crítico assim, porque é tudo no mais ou menos, E negativos, mas parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade com nuances. Agora parece que só existe o Maravilhoso, deslumbrante, espetacular. ou o lixo que perca de tempo. E eu tenho notado que isso vem virando um ciclo vicioso se retroalimentando, pois está crescendo também uma tendência de canais em... Tá bom, mas se tudo é mediano e mais ou menos, é a mesma coisa. É a mesma coisa, você fala, tudo é muito bom ou um lixo completo? Mas se você fala que tudo é mais ou menos, é a mesma lógica, cara. Porra. Investindo no hate para gerar views e farmar popularidade ao sempre pintar o próximo filme como o pior do ano, o maior desastre, a maior decepção, etc, tal, e coisa... Mas é diferente esse filme específico, A Branca de Neve, que tá sendo um desastre completo de público, de bilheteria, sabe? Todo mundo tá detestando o filme, sabe? Todo mundo tá descendo a lenha no filme. Esse filme, até o dia de hoje, que eu tô gravando, até começo aqui de abril, tá sendo o pior filme do ano. O Capitão América lá, o 4, é um filme fraco, mas ninguém tava falando que é o pior filme de todos os tempos, pelo menos da bolha nerdola. Ninguém tava cascando o filme. O povo até falando que não tinha lacração, que eles deviam ter que cortaram toda a lacração, mas tava tratando como um filme mediano, um arroz com feijão fraco, sabe? Um outro falando que o filme é uma bosta e tudo, mas a maioria falando que é um filme ok, que não fede nem cheira, sabe? Esse filme estão tratando como uma bomba completa. Então essa sua crítica aí não sei pra que você tá fazendo, mas não é válida pra bolha nerdola, que geralmente ataca a lacração no filme. Eles estão tratando esse filme, não o próximo que lança, como a pior bomba da história. Esse filme sim, A Branca de Neve. E não só o público da bolha nerdola, mas tipo, o público em geral tá tratando como uma das piores coisas. O filme tá com nota pior do que Dragon Ball Evolution. Porra! Puderam, né? Perceberam que exagerar dá mais audiência do que ser ponderado, então vão usar isso pra garantir o ganha-pão. Só acho que isso acaba... Isso não é verdade, porque olha aqui, a tua audiência de críticos que sempre não querem desagradar nenhum lado, ficam sempre no 0 a 0, dá muito mais view, muito mais audiência ser o isentãozão, o parcialzão. Dá pra ver aqui pelo seu público, pelo Ei Nerd, por outros canais aí. Ser esse lado assim, no 0 a 0, um isentão, que não quer desagradar nenhum lado. Isso dá muito mais view e mais público, sabe? Contribuindo com o aumento desses excessos. Mas não vou defender carregando não, só dando meu palpite, cada um sabe que é melhor pra si, mas não esperem de mim ter esse mesmo comportamento de ame ou odeie. Pra eu cogitar usar essas palavras pesadas, eu tenho que realmente achar o filme muito ruim, ele não ter mexido nem um pouquinho com as minhas emoções, e eu não posso encontrar nenhum mínimo valor, mesmo que esse valor não me tenha como público-alvo, porque se eu encontrar, eu vou apontar, e vou destacar, e nem por isso eu vou estar passando pano. Até porque eu tenho outro respeito, que é com os meus próprios sentimentos, sensações e emoções que uma obra me desperta. A minha forma de elaborar uma crítica não é ficar caçando coisas pra falar bem ou falar mal. A minha forma é sentir o filme, experienciar todas as suas passagens, aí depois, com essas emoções guardadas na mente, solidificadas, depois que eu chego em casa, aí eu vou tentar decifrar o que fez eu me sentir assim ou assado. E se durante um filme ruim, ele me provocou algum momento de agrado, me fez rir, uma comédia, me deu um apavorozinho, um terror, ou se durante um filme bom, ele me provocou algum momento de desagrado, eu vou procurar ser fiel a isso. Pode ter certeza que eu não vou esculachar um filme só pra acompanhar a maioria, aí vai dar esse ou aquele público mais reclamão e trair meus sentimentos, sendo que seria muito mais fácil seguir a correnteza. Mas é normal, todo filme vai ter um momento legal ou não. E se você vê muito filme, na verdade, vai ter muito mais momentos ruins, a maioria dos filmes, e dificilmente vai ter um momento que agrade. Mas é óbvio, vai ter um momento sim que agrade ou tudo. Mas isso faz o filme ser bom ou faz ser o filme mediano? Porque tem um momentozinho legal no filme, sei lá, Branca de Neve, tem uma música legal. Uma música legal no filme. Então o filme não é tão ruim assim. Porque tem um momento legal, mas e todo o resto, você tem que, sabe? Aí depende, vai você, faz a crítica. Mas só porque tem um momento que você gostou no filme, uma ceninha, uma atuaçãozinha, então esse filme já não é um lixo completo? Sei lá. Pra mim isso é uma crítica muito rasa e não querer desagradar ninguém. Uma visão zoada de crítica, mas aí é contigo, né? Eu quero ser o diferentão? Não, é porque eu tenho a minha personalidade, meu próprio discernimento e o meu compromisso com a minha verdade. Porque também eu tenho muito respeito, adivinha com quem?
com vocês. Eu respeito a experiência de vocês ao ver um filme e eu quero, aliás, só quero não. Eu exijo reciprocidade. Você não precisa aceitar o que eu tô dizendo, não precisa mudar de ideia, você não precisa ir ver o filme porque eu falei bem, ou deixar de ver porque eu falei mal, nem eu nem ninguém, porque isso nem é o papel da crítica. Vá ver os filmes que te despertam curiosidade, não vejam aqueles que não te despertaram, isso é mais determinante. Mas vir me atacar pessoalmente porque eu destaquei pontos positivos num filme que você não gostou, ou sequer nem assistiu e já tem como não gostar, ou porque destaquei pontos negativos num filme que você... Aí tu já trata como se a pessoa odiou o filme, como se ela não tivesse nem assistido o filme. Pô, isso vale pra você também, ué. Você tá falando tão bem que tem coisas tão boas no filme assim, pô. Que filme que você assistiu, então? Dá pra fazer a mesma crítica pra você. Isso não é legal também fazer com o público. Óbvio que tem gente que não assistiu e tá tacando pra ir na onda. Mas você já tratar que todo mundo que te atacou no teu vídeo aí, que zoou você, que tá passando pano, ou malabarismo e tudo, você tratar todas essas pessoas aí que não assistiram, sabe, meio arrogância. Gostou? Isso é um desrespeito que não vai ser bem-vindo aqui no canal não, tá? Pois, vou repetir, a sua experiência, os seus sentimentos e a sua opinião não são os únicos possíveis, legítimos e iluminados pelos anjos. Você não é um alecrim dourado com purpurina que você tá pensando que é não, tá? Vivências, conhecimentos e acervos mentais diferentes causam apreciações diferentes sobre uma obra. Nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado, apenas diferente. Ah, então o que você tá fazendo aí, crítica de não sei o quê? Então, a diferença é que eu procuro trazer a minha opinião aqui da forma mais profissional possível, reunindo o máximo de acervo e conhecimento que eu puder, em compromisso com a atividade de crítico, para poder argumentar da melhor forma possível, com o mais embasamento possível, de acordo com a história do cinema e as técnicas da produção cinematográfica. E não para parecer melhor do que você, mas apenas para ser mais embasado mesmo. Desta forma, se eu não me acho melhor, por que eu deveria aceitar que você se ache? Só porque você não gosta de obras que o seu grupo taxa como lacrates? A propósito, esse é um outro tema que um grupo de criadores... Ah, o nosso grupo taxa como lacrate. Não tem lacração no filme, lacração não existe. Outro carinha aqui que trata lacração que não existe, que não tem lacração no filme. Outro carinha aqui que trata dessa forma, galera, entendeu? Já vou salvar aqui pra fazer a thumb do vídeo. A carinha dele, como é que tem se ficou. utilizado bastante para também gerar views, olha só. Novamente, se tem um público atraído por qualquer conteúdo que faça menção aos termos lacrados, lacração, woke, pode ter certeza que vai ter gente querendo explorar as views fáceis desse grupo que se satisfaz em ficar rodando em torno desses temas infinitamente. No entanto, se ao me ver utilizando certos termos ou... Ué, tá vendo, galera? Eu fico puto. Como assim? O público falar que algo tem lacração sendo que tem, sabe? Óbvio que tem gente que vai explorar a view disso, mas não é, sabe? Não é o que a maioria faz. Não é. Posso te garantir que é uma minoria muito pequena que fala que tudo é lacração pra ter público. Mas a maioria não. A maioria fala justamente quando tem. E a gente vê que na maioria das obras que estão lançando hoje em dia tem a lacração, poxa. A própria Disney aí, sabe? Falando pra diminuir a lacração nos filmes, cortando lacração dos filmes. O filme foi refilmado várias vezes, não ia ter nem os anões no filme. Se isso não é lacração, é o que então, mano? Porra! Aplicando certos argumentos que a sua turma não gosta, e você logo pense, lacrador, lacrate. Ou se você não consegue se desvencilhar desse tema e só consegue enxergar isso nas pessoas, eu preciso te informar um negocinho. Isso diz mais sobre você do que de mim. Porque isso mostra até onde você consegue chegar na conversa, pois não deve haver muito mais na sua mente. Seja por interesse, seja por cognição. Não vou dizer o que é o quê. Mas saiba que eu mesmo não compartilho. O praticamente tá chamando todo mundo que fala que tem lacração nos filmes, ou que enxerga lacração no filme, ou que fala que alguém que passa pano pra lacração é lacrador, tá chamando a gente que é burro, que não sabe de nada, tem problema cognitivo. É tipo isso. Tá vendo esse povinho da lacrate? Sabe? É inegável, cara. Se você passa pano pra uma lacração no filme, ou te agrada uma lacração no filme, pelo menos segura teu BO, porra. Aceita, ué. Gostei da lacração, cultura woke aqui, é meu ideal político, beleza. Aí ninguém vai ficar... Ninguém vai, sabe, o povo vai zoar, lacrador, lacrate, mas é zoeira. O seu lado também não zoa, os nerdolas e tudo? Porra. A sua paixão por esse tema, que na boa, me dá uma baita de uma preguiça. Por isso, ao assistir um filme, eu transitei, defequei sem trocar a etnia de um personagem, por exemplo. Eu prefiro me concentrar em várias... Então, se você não liga pra isso, você passa pano pra lacração, porque é inegável que tem uma visão política, uma visão progressista de identitarismo nesses filmes. Se você não liga pra isso, sabe, beleza, você... Mas tem gente que liga, tem gente que é fã dos negócios, sabe? Tem gente que é fã da obra original e quer que seja respeitada. E nitidamente não é respeitada por motivos políticos, tá bom? Então se você não liga pra isso, beleza. Mas quem liga pra isso é burro, tem problema de cognição, sabe? Só porque você não liga pra isso. E você não pode negar que não tenha isso nos filmes, sabe? Não pode negar. Outras decisões técnicas e artísticas que compõem um filme. Portanto, se te irrita, se te indigna, se te enraivece a minha indiferença por esses temas que eu considero limitados, mas que você tanto preza, não precisa vir aqui me assistir. Sim, mas teu próprio público tá reclamando disso, de você passar pano pra lacração, sabe?
E aí você não quer se chamar de lacrador, fala, ai, debate raso. Cara, se você passa pano pra lacração tudo, se não te indigna isso, se aceita isso nas obras, beleza, mostra que você é mais alinhado com esse lado da lacração, cara. Qual o problema, pô? Aceita que dói menos, porra. Agora, caso decida vir, seja muito bem-vindo para assistir, para dar like, para dar dislike e para debater, desde que seja com respeito, porque eu não te dei liberdade para vir aqui no meu canal, que é a minha casa, para, inflamado por suas pautas malucas, insinuar que eu estaria traindo a minha ética profissional. Pautas malucas, ou seja, ele tá tratando todo mundo que enxerga lacração e cultura woke em obras, que é maluco, é teoria da conspiração, sabe? É foda ver que tem gente de esquerda, progressista, que ainda nega que não exista, sabe? Você vê o próprio CEO da Disney falando que vai diminuir a lacração, porra. Aí esse povo trata a gente como se não existisse, que a gente é maluco. Tá vendo? Isso que é foda, galera. Não mexa com o meu caráter, com a sua égua moral. E tenho dito, pois eu te garanto, se tem uma coisa que eu peço é pela minha credibilidade. Por isso eu alugo espaço publicitário aqui no canal, mas que credibilidade se todos os filmes pra você é mediano e você tenta fazer 0-0 no filme? Então sua opinião não vale de nada, porque é tudo mediano pra você, tem coisas boas e ruins, você nunca deixa claro, você fala, não funcionou pra mim, mas vai funcionar pra esse tipo de público. É uma crítica rasa, uma crítica de 0-0, entendeu? Não faz sentido acompanhar uma crítica assim. jamais eu cheguei perto de sequer cogitar em vender a minha opinião. Se eu trago algum produto ou algum serviço para anunciar aqui e não for algo que eu já conheça, já tenha interesse, eu já use, pode ficar certo de que eu fiz uma baita pesquisa até finalmente aceitar. E acredite ou não, mas eu não faço qualquer coisa por dinheiro mesmo. Eu rejeito muita coisa que provavelmente você que me acusa não recusaria. Gente, eu podia estar multimilionário nas Bahamas agora se eu tivesse aceitado Pets, por exemplo. Mas como não é algo que me apeteça, nem que eu recomendaria para os meus amigos, eu não me sentiria bem anunciando aqui para vocês. Então, é porque não tem muito a ver, né? Um canal que focado em crítica de cinema divulga bet, né? Não tem muito a ver, sabe? Até o público que é meio progressista também, de esquerda, talvez, não ficaria meio assim, né? Pô, não faz sentido. Investimentos duvidosos, hoje mesmo eu neguei produtos ou serviços que vão contra os meus princípios ou que ainda não conheço muito bem. Outra coisa, ao trazer algo para vocês, as marcas geralmente têm um briefing, que resumidamente é um documento do que eles gostariam que eu apresentasse sobre o produto ou serviço. Daí eu sempre vou checar se as informações conferem. Então, gente, eu só faço publicidade daquilo que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente acho que tem valor para vocês. E se na minha publi fizer algum elogio, é por minha conta. E aí pode ter certeza que vai ser 100% sincero, incluindo conteúdo patrocinado para apresentar um filme ou uma série. O que eu faço sim, desses já fechei com Globoplay, Telecine, Max, Prime Video, Diamond, Disney, mas... aí nesse você vai falar mal da obra? Não vai, né? Que senão vai perder esse patrocínio aí. É a mesma coisa, a mesma lógica. Tem críticos de cinema que são muito amenos a críticas, sabe? Criticam o filme, mesmo não tendo gostado, alguns até elogiam, ou tentam ver lados positivos e tudo. Pra quê? Pra fazer uma criticazinha bem rasinha, pra não desagradar ninguém, continuar a ser chamado pra cabinezinha de imprensa, pra entrevistar ator, atriz... Esse tipo de coisa. Você vai negar que isso existe? Vai negar? Não tem como negar. Desculpa. Não tô falando que você faz isso, mas não dá pra negar que seu público pode sim desconfiar que você faz isso. Qual o problema? Nunca é uma crítica paga. Nunca é pra elogiar uma obra. Eu duvido muito que isso até exista. E você fazer um vídeo de quase 30 minutos respondendo tudo isso é porque você se doeu por essas críticas, entendeu? Se você estivesse cagando, você não teria feito um vídeo. Se você tá fazendo um vídeo de 30 minutos esclarecendo tudo isso, respondendo, é porque você se doeu. Porque publicidade envolve muita gente. E quando envolve muita gente, mais difícil de guardar um segredo. E se houvesse esse tipo de coisa, de crítica culpada, pode ter certeza que já teria vazado. E mesmo que existisse, eu acho que eu já deixei muito claro que eu já... Então, já vazou. Chama USAID, sabe? Vazou. Então, acho que o público ainda tem argumentos pra achar isso. Não tô falando de você, mas num geral, né? Mas arriscaria minha credibilidade e minha honra. Por isso, quando eu faço esse tipo de publicidade, de filme ou série, eu simplesmente não faço um conteúdo opinativo, mas um conteúdo informativo. Eu explico do que se trata o filme ou a série, apresento curiosidades, apresento o tema, a sinopse, a história, elenco, direção, roteiro, outras coisas da mitologia. E olha só que maravilha, sempre que isso acontece, eu ainda identifico como conteúdo patrocinado, já que o YouTube tem essa ferramenta pra fazer essa identificação. Pode ver no canto superior esquerdo esse contém promoção paga. Ah, mas no vídeo de Branca de Neve tem isso, então você assume que ganhou dinheiro da Disney? Não, porque primeiro uma crítica é um conteúdo opinativo. Se eu tivesse fechado com a Disney, eu teria feito pra ela um conteúdo informativo. E segundo, porque essa promoção... Ah, mas sua opinião é sempre no 0-0? É a mesma coisa, mano. Claro, o vídeo de Branca de Neve é sobre Insider. Mas uma coisa que muitos de vocês podem acreditar é que a gente que produz conteúdo queira sempre ficar bem na fita com os patrocinadores, né? Na cabeça de vocês eu poderia não querer falar mal de Branca de Neve pra não me queimar com a Disney, né? Não de novo. Primeiro porque eu falei mal sim, segundo porque, honestamente, eu não tenho essa preocupação, gente. Esse é sempre... Falou mal, falou, tem pontos negativos aqui, isso aqui me incomodou e tudo, mas funciona pra outro público. Isso não é falar mal, sabe? Você tá sendo 0-0. Tá fazendo crítica 0-0 pra não desagradar nem quem odiou, nem quem amou, sabe? Isso é a tua crítica, sabe? Tem credibilidade. Uma atividade de crítica há quase 10 anos, eu sei que dá pra separar muito bem as coisas. Eu posso muito bem fazer um vídeo patrocinado informativo pra qualquer distribuidor ou estúdio, mas na hora de fazer a crítica sobre qualquer obra deles, eu vou ter
toda a liberdade para falar o que eu quiser, sem me preocupar com retaliações. Porque na crítica, o meu compromisso é só com os meus sentimentos, com a minha verdade e com vocês, como eu já falei. E olha que surpresa, as empresas entendem isso e também sabem separar as coisas. Tanto que eles fazem sessões antecipadas exclusivamente para críticos e jornalistas. São as cabines. E a gente pode sair de lá... Ah, então. Mas você casca lenha no filme. Você odiou muito o filme. Odiou. Tá, tudo bem, tem uma cena ou outra que tu gostou. Mas tu odiou muito e você quer xingar o filme, quer falar mal do filme pra caramba. Você não vai fazer, porque eles não vão mais chamar pra essas cabines de imprensa. Entendeu? Falando ou esculachando, descendo os sarrafos dos filmes que eles sempre voltam a chamar. Uma vez eu até vi um amigo meu que estava começando na crítica, agradecendo nos vídeos uma distribuidora por ter chamado ele pra cabine. Eu mandei o papo pra ele: rapaz, não precisa agradecer não é qualquer amarra entre você e a distribuidora, pois eles não estão fazendo nenhum favor pra nós críticos. A crítica positiva ou negativa também é de interesse deles, já que ela vai levar o nome do filme ao público. E o vínculo é só esse, a gente pode ver o filme antes. É muito mais positiva que negativa, né? Experimenta descer a lenha num filme. Pra poder lançar crítica mais cedo, e eles ganham reforço de marca orgânico. Tem mais nenhuma obrigação ou gratidão além disso. Inclusive, isso é de dica aí pra quem tá começando na crítica. Ah, mas quando saíram as primeiras críticas de Branca de Neve no Rotten Tomatoes, a aprovação era favorável e depois caiu. Os primeiros críticos certamente foram pagos. Então, eu continuo não acreditando nisso. O que pode ter rolado é esse sentimento de gratidão de iniciantes. O pessoal que pode ter sido convidado para sessões especiais, com coquetel, presença de elenco e pô. Sentimento de gratidão de iniciantes. Cara, pelo amor de Deus, você tá passando muito pano pra isso. Obviamente, nitidamente, tem gente que pega leve nas críticas pra poder se sentir especial. Crítico é um bicho muito que se sente muito superior ao grande público. Ah, isso, convidado pra assistir o filme antes e tudo. Não, vai falar, vai amenizar a crítica, vai falar com palavrezinhas bonitinhas, entendeu? Acontece, porra. Por causa disso, acabou olhando de forma mais benevolente pro filme. Se tem gente que sente gratidão por participar de uma cabine, avalie por uma sessão especial, né? Mas daí, pra você querer generalizar e afirmar que quem gostou do filme, ou que quem apontou alguns pontos positivos, é porque recebeu algum benefício por trás dos panos, Então, os nerdolas apontaram, sim, alguns pontos positivos no filme, mas isso não fez eles deixarem deles cascarem a lenha no filme. Falar que o filme é uma bosta, uma bomba, um desastre. Mas teve pontos que foram bons, não tem como também, né? No filme de, sei lá, de tantas bilheterias, assim, uma produção milionária da Disney, ter zero coisas ruins, é possível ter zero coisas boas, né? Mas a nós nerdolas, a gente fala, tipo, isso aqui não foi tão ruim, isso aqui foi bom, mas não impede a gente cascar a lenha no filme e falar que o filme é uma bomba, um desastre, sabe? é pura neurose, paranoia e maluquice, gente. Até porque esse filme não faz... E eu sou contra generalizar. Generalizar, não, todo crítico que achou bom é isso. Não, óbvio que não. Deve ter exceção, talvez você seja uma exceção. Mas é inegável que tem críticos passando o pano por isso. Por mimos, por cabine de imprensa ou até por concordar com a cultura woke. Sendo tão odiado como vocês estão plantando, não. Só vendo no Rotten Tomatoes, quando as votações se consolidaram e a aprovação caiu, ela estabilizou por volta dos 40%. Ou seja, a cada 10 críticos votantes, 4 gostaram do filme. Sim, gostaram. Não acharam medíocre como eu, porque uma nota considerada... Então, a gente não pode pensar isso, que gostaram porque recebem coisas da Disney, são pagos pra isso, não pagos pra o Pix caiu na conta. Se bem que talvez até possa acontecer, né? Já que teve o USAID aí. Óbvio, cara. Pô, Disney vê o filme que todo mundo tá descendo a lenha no filme. Aí tem aí os críticos, alguns estão curtindo o filme. Óbvio que tem coisa por baixo dos panos aí. Óbvio que tem. Como medíocre lá no site, entraria... Pode até ser, tipo, porque gostam da cultura woke. São lacradores, são progressistas de esquerda, vão passar pano pro filme. Acontece, pô. Como reprovação. E olhando as notas, olha a média dos críticos. 5,2. Isso não condiz com um lixo, uma porcaria incontestável. Condiz com uma obra medíocre. E se a gente olhar pela aprovação do público verificado, 73% de aprovação. E a nota 3,9 de 5. Ou seja, parece que existem pessoas gostando desse filme. Olha só que surpresa. Ah, mas no IMDb a nota tá Mas pessoas que concordam com a cultura woke. Pode ser. 1,6 e caindo. Teve gente woke falando mal de Deadpool versus Wolverine, porque não teve lacração no filme. Teve gente falando mal do teu grupo aí. Por que será? Vamos pensar um pouquinho, né? Porque no IMDb volta qualquer um. É só fazer um cadastro simples no site, vários, se quiser. E outra, você vai realmente negar o movimento para negativar o filme por lá? É só a gente voltar pro Rotten Tomatoes. A aprovação lá de 73% é do público verificado. E o Rotten Tomatoes já é anos que não tem credibilidade nenhuma também.
verificado. Ou seja, o público com cadastro velho, que comprovou a identidade e que não apresenta distorções nas votações. Mas quando a gente clica em todas as audiências, que inclui gente que acabou de fazer um cadastro, podendo até ter feito várias compras falsas também, pimba, a aprovação cai para 19% com 1,5 de 5 de nota. Beleza, então com isso eu quero dizer que o filme é bom e vão lá assistir? De forma alguma. Eu mesmo não conseguiria recomendar para um amigo assim, se não tivesse filho, né? Porque tendo filho eu dou essa margem de dúvida. A criança gosta de cada coisa, né? O que eu concluo é que há, sim, uma articulação para negativar o filme. Mostra a animação original pra criança. E essa, com certeza a criança vai gostar mais da original. Assim como essa movimentação de comentários muito parecidos, usando mais ou menos os mesmos termos, por aí, e no meu vídeo de Branca de Neve, também não é tão orgânico quanto parece. Não tô dizendo que seja um movimento orquestrado e especular um monte de teoria da conspiração, não. Acho apenas que tem muita gente se reunindo, movido pela raiva, pelo desejo de destruir a reputação desse filme, como se estivesse numa cruzada muito relevante. Mas olha, eu até entendo quem fica gritando, o que vai te pegar? Olha a lacração, porque no fim das contas, isso se torna capitalização pra eles. Mas quando eu vejo uma galerinha engajando nessa luta contra moinhos de... Sim, mas não é a maioria que faz isso. A maioria, e realmente a gente vê que tem essas coisas nos filmes. Isso é inegável, cara. Pô, isso é muito desonesto você fazendo isso. Muito desonesto. O evento, pra mim, me parece muito falta de problema, saco, né? O grande propósito da pessoa é detonar a Branca de Neve lacradora. Ô, meu pai, parabéns aí pelo seu grande feito. Mas até que bom que você não tem um problema maior pra lidar. Porque assim, gente, depois que a minha esposa começou a lidar com a doença dela, o câncer se espalhando, e sofrer com mal-estar, náuseas, fraqueza, dor, agulhadas e mais agulhadas, e exames e mais exames, quimioterapias e cirurgias, e mesmo assim tentar levantar sorrindo e brincando sempre que tem um pouco mais de disposição, isso me deu uma nova perspectiva de vida, sabe? Eu pude notar com mais clareza que existem problemas de verdade e problemas inventados. E simplesmente não vale a pena se desgastar por essa segunda categoria. Então quero até aproveitar para deixar essa dica. Não crie problemas onde não existem. Não perca seu tempo lutando contra moinhos de vento como Don Quixote. Dê preferência para aproveitar, desfrutar e gozar da vida da forma mais positiva que você puder. Pois quando você... Mas se nossas obras, as coisas que a gente gosta, estão sendo estragadas por esse identitarismo tudo, pra você não, mas está sendo, qual o problema da gente reclamar? E a gente não trata isso como um problema, tipo, a gente termina aqui o vídeo reclamando uma lacração, aí a gente fica o dia inteiro reclamando pros outros na nossa vida. Óbvio que não, a gente segue a nossa vida, pô. Vocês acham que a gente fica o dia inteiro falando lacração, lacração pra todo mundo, sabe? No trabalho, fica lá no trabalho, porra, lacração, não sei o quê. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas a gente reclama, cara. Isso é que ser nerd. Reclamar de coisas que desagradam. Entendeu? Então não dá pra negar que tem obras que estão sendo estragadas pela cultura woke. Não dá pra negar que isso não existe. Que isso é teoria da conspiração e tudo. Se não te incomoda, beleza. Você é a favor disso, beleza, sabe? Mas porra... Você contribui para tornar o mundo desse salto sem quem puder, cheio de acusações vãs, xingamentos gratuitos, essa polarização, desmerecimento... o que eu vi ali que te xingaram de quê? De lacrador? Ah, porra... desnecessários. Quando você mergulha nesse tipo de ambiente, você sai contaminado. E quem cultiva coisa ruim, acaba colhendo coisa ruim. E aí, se problemas de verdade chegarem na sua vida, tomara que não cheguem, mas se chegarem, você vai ter esgotado a sua saúde mental a troco de bobagem. Como essa, em específico, que é só um filme, gente. Você que me atacou pessoalmente pode até achar que eu senti o seu ataque. Isso... É assim que funciona, né? Não, é só um filme, não tem problema, é só um filme, não tem lacração, sabe? É a mesma coisa, só ver, isso muda a cultura, sabe? Uma visão pra mudar a cultura. Essa é a cultura woke, sabe? É implantar esse progressismo cultural nas grandes massas. Só ver como é que foi na época do bigodismo, entendeu? O que Hitler fazia? Ele, botava a ideologia dele nos filmes, nas rádios e tudo, e fazia as pessoas odiarem os judeus. O cidadão médio, ou sabe, a grande massa da Alemanha, é assim que começa. É a mesma coisa que a cultura woke tá fazendo. A gente tem que combater isso, sabe? Se você não concorda com a cultura woke, ou acha que não existe, beleza. Mas, sabe, você que tá criticando a gente, sabe, teu próprio público criticou você, porque o próprio público tá indignado com isso. Afetou porque eu resolvi gravar um vídeo, né? Mas não, eu ando até anestesiado por causa do que a gente tá passando aqui em casa. Então eu verdadeiramente resolvi gravar isso aqui pra tentar compartilhar esse conhecimento que eu adquiri recentemente a quem interessar. Nem todo mundo vai ver valor do que eu Tu compartilho. só falou isso agora, faltando 5 minutos, 3 minutos pra acabar o vídeo, mano. O vídeo inteiro tu ficou chorando aí, mano. Ah, deixa eu... Porra. Compartilhei aqui, nem todo mundo vai sequer chegar aqui nesse momento, mas se eu conseguir ajudar uma pessoa a se reavaliar, eu acho que já valeu o esforço. Já pros demais, os casos perdidos que continuam ensandecidos, virulentos, enraivecidos, decepcionados. Casos perdidos. Teu caso, pra mim, é um caso perdido. Se sente o superiorzão, fala, não, todo filme é mediano e faz críticas sempre 0 a 0, sabe? Teu caso, pra mim, é um caso perdido. Podem comentar o que quiserem, podem dar dislike também. Como eu disse antes, hate é bom e hate é engajado que ajuda a hypar o canal. Mas sinto informar que se você me imputar falta de ética ou falta de compromisso com o meu trabalhinho, me acusar de ser vendido, não respeitar opiniões divergentes, ser preconceituoso, racista, etc., você vai ficar falando sozinho, tá? Porque tem um botãozinho mágico aqui só pra dizer... sempre... Pra nosso lado é sempre preconceituoso, racista, né? Uma belezura. E aqui,
Na minha casa, eu prefiro deixar o papo mais saudável. Sua baderninha, você pode fazer à vontade pra lá, ó. Ah, porque eu estou muito decepcionado com o seu canal. Você também perdeu valor porque você se vendeu os lacates que você tem, que você gastou. Então, caminho de vida, você pegou? Caminho de volta, só dá minha volta aí. Mas, se você faz parte do público que sabe conversar, que sabe viver em comunidade, que sabe ouvir o contraditório e sabe lidar com divergências sobre as interpretações e observações sobre os filmes, que eu tô ligado que a maioria de vocês que me enchem de orgulho por ter conquistado a sua atenção, sinta-se muito bem-vindo pra concordar ou discordar, lembrando, desde que com respeito, mas eu confio em vocês. Mi casa, então, é sua casa. E agora você pode clicar no meu link na descrição. Vai isso o vídeo dele, galera. O cara aí ficou chorando porque foi zoado pelo próprio público, que passou pano para as lacrações, e pelo visto eles devem passar pano para todas as lacrações, e é inegável que o público tá cansado de ver crítico, youtuber grande que falam de cinema passar pano para lacrações e tudo. O público tá cansado disso, porque nitidamente tem um movimento que é a favor da lacração e vai defender produtos que tem a lacração, e tem o público que não quer perder os miminhos, sabe? Vai ser ameno na crítica pra continuar sendo chamado pra cabine de imprensa, pra esse tipo de coisa. Tem esse tipo de público. Não tô falando que é o seu caso, Otávio, mas no público isso acontece nitidamente, e é inegável que acontece, e o público tá cansado disso. Então o público se revoltou pela sua crítica aí, porque, porra, o cara tá passando pano, sabe? Falando coisas boas do filme e tudo. Tem coisa boa no filme, mas o filme, no geral, é um lixo completo. Mas se você falar, é bom pra criança, não sei o que, entendeu? Você tem lacração e tudo no filme, que é inegável que exista a lacração, é inegável que tem a cultura woke, é inegável. Não tem como negar. Negar isso hoje em dia é ser desonesto. É ser desonesto. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo aí. Comenta aí o que você achou. O que você achou do vídeo do Otávio aí. Não esquece de deixar aquele likezinho aí no vídeo também. Beleza? Fui respeitoso aqui, não xinguei. Tô melhorando nisso. Se inscreve aí no canal também, que você ajuda demais o canal. A gente bater 1.200 inscritos, né? 1.100. Estamos quase chegando a 1.100, então se inscreve aí. Beleza? Se quiser mandar algum vídeo aí pra reagir também, na descrição, ou no meu grupo do Discord, tá tudo no meu link aí na descrição, tem todas as minhas redes sociais, tem o grupo do Discord. Se quiser entrar lá e me mandar vídeos pra reagir, pra debater, pode mandar, fica à vontade. Não esquece aqui o QR Code do LivePix, se você quiser ajudar o canal, sabe, fazer uma doação, qualquer valor é bem-vindo. Tá também o link na descrição do LivePix. Beleza, galera? Valeu, falou!